uma oportunidade que me deu de fazer algo que eu gosto muito, que é falar da cardiopatia e gravidez, cardiopatia de um modo geral na mulher. A gente foi, como vocês viram aqui, presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher, mas eu já milito desde 1983, né? Quando eu voltei de São Paulo e que fiz esse aperfeiçoamento lá com o professor Januário, que foi quem é o criador dessa modalidade, pelo Dante Pazanese. Nós tínhamos um grupo, e isso aí antes era chamado, em vez de Departamento de Cardiologia da Mulher, era Departamento de Cardiopatia e Gravidez, e assim prosseguiu até os dias de hoje. Nós estamos na 20ª gestão a cada 2 biênios, a cada biênio. Então, eu confesso não ter nenhum conflito de interesse, exceto de trazer um conhecimento, começar, né, praticamente, vou começar aqui uma discussão em relação ao infarto, a síndrome coronariana aguda na mulher, e na mulher na fase fértil, a mulher jovem. E vocês fiquem à vontade, podem perguntar no final, quem quiser ficar discutir mais. Como eu estava explicando, eu vou fazer praticamente em 2 tempos, porque falar de tratamento específico, a gente teria que falar de vários segmentos do tratamento. Então, eu preferi, nesse primeiro momento, dar ênfase digamos, às peculiaridades e o quanto é importante estarmos atentos às características dessa entidade nessa fase reprodutiva. Eu vou pedir licença, porque eu tenho certeza absoluta que vocês têm mais domínio do que eu, de falar um pouco sobre o que ocorre das modificações fisiológicas da gravidez parto-puerpério. O problema é que nada, do ponto de vista cardiovascular, a gente consegue fazer, intervir, se não entendermos essas alterações. Por quê? Se durante a gestação ocorre diminuição da absorção gastrointestinal, diminuição da motilidade, do pH, aumento do fluxo hepático, da ventilação minuto, da frequência respiratória, enfim, diminuição da capacidade do pulmão. Então, tudo isso repercute do ponto de vista cardiofuncional. E aí vem, em primeiro plano, as alterações metabólicas que advêm disso. Então, se a gente pensa em alteração metabólica, a gente fala, logo imagina que o fluxo pode estar aumentado hepático, que a atividade enzimática pode estar aumentada, mas muitas vezes está diminuída, algumas vezes está diminuída, que esse clearance também está frequentemente aumentado, assim como o clearance da creatinina, a fração do pulmão glomerular, né, renal, aumento da secreção, reabsorção. Então, assim, se a gente vai usar uma droga, um medicamento, isso provavelmente vai ter que levar em consideração essas alterações. Porque a depuração hepática da droga, ela é inconsistente, ela fica inconsistente. A depender do aumento ou da diminuição, da atividade, vai alterar enzimas e isso prejudica ou aumenta a ação ou diminui a ação das drogas. Assim como da depuração renal do medicamento. Se a taxa de filtração glomerular, que em geral é aumentada, se ela aumenta nessa fase, ela tem um poder de levar à diminuição, às vezes, de drogas que são subterapêuticas. Outra fase importante, outro momento importante, é o momento que ocorrem as alterações hematológicas. Então, muitas vezes nos deparamos com a hemodiluição, né? Porque o volume plasmático, ele aumenta, ele praticamente dobra ou até um pouco mais. E o que acontece? O volume de massa hematológica não consegue acompanhar. E a mulher tem alterações, aquela anemia fisiológica da gravidez, mas também isso pode contribuir para a diminuição da unidade das proteínas, como também a diminuição da saturação, da quantidade de oxigênio que vão para as células. E nessa tem a hemodiminuição e também as alterações de hipercoagulabilidade.
Durante a gestação, uma coisa que nos preocupa muito, nós como cardiologistas, é a parte da coagulação, porque na hora que diminui a proteína C, a proteína S, aumenta os fatores de coagulação, o fibrinogênio, a mulher fica mais suscetível à formação de trombo. Quando a gente fala de alterações vasculares, não podemos deixar de pensar na fragilidade do vaso. Então, esse vaso pode ocorrer várias alterações, mucopolissacarídeos, das fibras elásticas, aí entra a participação do estrogênio, do progestagênio, no sentido de inibição da elastina ou até da deposição de colágeno nas fibras, na parede do vaso, e vai algo que acontece, que é muito frequente dentro da frequência, né, seus 4, 5% de síndrome coronariana aguda na mulher, que é as dissecções, quer seja dissecção de aorta, quer seja dissecção de coronária. Então, juntando todos esses dados, a preocupação com as alterações hemodinâmicas, nós temos que estar atento o tempo todo na fase. Isso, do ponto de vista do obstetra, do ginecologista obstetra, está muito bem familiarizado, porque as fases, as semanas, vão definindo as fases. Mas nós, cardiologistas, de um modo geral, nós trazemos sempre dar ênfase a essa informação, porque no momento a depender do momento que a gente se depara com a mulher gestante, a gente tem que saber o quanto ela está das suas modificações hemodinâmicas. Tem que saber se seu débito cardíaco está aumentado e saber que aumenta muito, chega às vezes a 50%, a depender do momento, 2 litros por minuto. O volume sistólico também aumenta, um incremento de 20% a 30%. E a frequência cardíaca de 15% a 20%. Mas aí vem a compensação, que é a resistência vascular sistêmica. E ela cai entre a 8ª, 20ª, 24ª, 25ª semana, e essa queda diminui a pressão arterial média. É uma fase, de uma certa maneira, é uma proteção, mas se tiver alguma comorbidade ou alguma interferência de medicação inapropriada, vai, consequentemente, levar a grandes alterações. As alterações hormonais são desde a fase da ovulação, mas o que nos preocupa, muitas vezes, é essa fase onde a progesterona e estrógeno vai em ascensão, né? Principalmente os estrogênios, o estrógeno, que vai ocorrer o quê? Vai ficar mais propensa aos eventos tromboembólicos. Quais são os pontos chaves numa avaliação materna fetal que tem a ver com do ponto de vista cardiovascular? O que a gente pode, porque a tecnologia está aí, mas eu acho que o momento da gestação é o momento onde a gente mais aplica os conhecimentos fisiológicos e os fisiopatológicos. Então, a gente tem que estar atento também a uma história, uma anamnese detalhada, considerando os sintomas que se mesclam, muitas vezes se misturam e confundem, se tornam sintomas confundidores, e os sintomas pregressos. Então, o acompanhamento é extremamente importante. A história familiar. Às vezes é um paciente que tem família que já teve morte súbita, ou tem cardiomiopatia hipertrófica, ou já teve acidentes cardiovasculares. Isso também é muito importante. O exame físico detalhado para diferenciar entre o normal e a doença cardíaca. Confesso que, em muitos momentos, a gente fica, eu particularmente lido muito com a cardiologia, fico sem saber exatamente onde está o fisiológico, onde está começando o patológico. Então, isso é o dia a dia. E aí eu trouxe aqui um resumo de mais ou menos em relação à história de doença cardiovascular, como se manifesta, se tem ou não tem, e em relação ao nosso acompanhamento, tanto no planejamento, em relação ao planejamento, quanto na fase pré-conceptual, na fase
início de gestação, o acompanhamento dessa gestação. Então, se a paciente não tem história de doença cardiovascular, a gente fica, de uma certa maneira, mais tranquilo e provavelmente vai conseguir instituir a rotina ou ficar em alerta para que possa chegar antes dos eventos, antes da sintomatologia maior. Então, se já tem doença cardiovascular, é interessante que se acione o americano chama Heart Team, né? Nós estamos tentando muito trabalhar mais próximos com os colegas, quem acompanha conosco sabe disso, que a gente está muito próximo para que vá tendo essas informações. Então, se nos deparamos com dispneia, se são leves, ou eles não existem, então, que não interfere com as atividades diárias, apenas com esforço e grande esforço, então não tem muito o que se preocupar. Se essa dispneia chega a esforços moderados, tem asma, tosse persistente, ou que a gente esquece de perguntar, ou se começa a apresentar acima de apneia obstrutiva do sono, quer dizer, aqueles despertares ou os roncos mais intensos, aí já começa a ter a necessidade de ficar de vigilância. Em repouso, dispneia que aparece em repouso, paroxística noturna, ortopneia, com infiltrados pulmonares ou pneumonia refratária, já está praticamente diagnosticado que tem doença. A dor no peito, essa é mais capciosa, a dor no peito. Ela vai porque, de um modo geral, a dor, a precordialgia, a dor símile, na mulher é muito comum. Então, a mulher não chega com dor no pronto-socorro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, dor lacinante, constrictiva, com todas aquelas características de sudorese, de mal-estar, não chega. Ela chega, muitas vezes, com a dor abdominal, uns sintomas vagos, não sabe definir bem, está muito ligada, às vezes, a eventos emocionais. E aí, se você vai pode pensar num refluxo, que, se devidamente analisado, vai resolver com tratamento para refluxo, a dor atípica e pode, aos mínimos esforços, em repouso. Então, se tem dor no peito, caracterizar essa dor é o fator primordial. Palpitação de poucos segundos autolimitada não deve preocupar, mas a palpitação rápida, sem tontura, limitada, ou que já teve um evento pré-síncope ou algo semelhante, essa vale a pena uma investigação maior. E a palpitação que tem como acontece uma pré-síncope, aí chamar atenção mesmo e já tentar descartar a doença coronária ou outra doença, que hoje as doenças congênitas, as crianças se tornaram adultas, então as doenças congênitas elas estão aí muito, muito frequentemente engravidando. A síncope, tonturas em pé prolongado tempo, desidratação é comum, a vasovagal também. Mas a exercional, ou sem mecanismo que tenha provocatório, é pensar em doença vascular, cardiovascular. A fadiga extrema também. Quanto aos sinais vitais, frequência cardíaca. A frequência cardíaca, em geral, da gestante, ela é um pouco mais elevada, mas não é tão elevada. Ela está em torno de 90, menos que 100 de frequência cardíaca. Essa não é problema. 90 a 120, 119, atenção. Acima de 120, tem que buscar alguma causa. E tem que buscar alguma causa, pode ser até desde da taquicardia sinusal inapropriada, até outras arritmias ou disfunções que aparecem. A pressão arterial sistólica, 120, 139, abaixo de 140 também é rotina. A 140 a 159, chamar a atenção, é um alerta, né? Acima de 160 ou igual a isso,
ou então uma PA baixa, mas que seja sintomática, essa deve ser alertada. Frequência respiratória entre 12 e 15, frequência acima de 25 também deve ser, é um sinal de alerta. Saturação não deve ser menor que 95%. Exame físico, exame físico, se tem turgência não deve existir de modo geral, mas quando a gente fala em turgência, tem que ter o cuidado de observar essa turgência. O leito tem que estar na posição adequada, se for examinar, porque se tiver em decúbito dorsal, com um leito cabeceira baixa, vai ter turgência, mas se tiver a 45 graus, acima de 30 graus, não deve estar visível a mais que 2 centímetros da clavícula. O coração, o que chama atenção é o sopro de um modo geral. Um sopro pequeno, não, um sopro pequeno para external ou mitral, leve, sem ser muito áspero, suave. Esse sopro pode até ser, às vezes a gente consegue escutar até a mamária quando está em fase mais avançada. Mas não é significante. Mas um sopro sistólico ou cisto diastólico com B4 bem evidente, a disfunção ventricular é provável que exista disfunção valvar ou ventricular significativa. Os pulmões devem estar limpos ou um pouquinho diminuídos nas bases, mas diminuição expressiva, sibilos ou crépitos, também chama atenção. Assim como um edema muito importante, que fuja aos padrões de acompanhamento, também deve ser chamado a atenção. O aumento, a incidência de infarto relacionada à gravidez está acontecendo. Bem evidente a frequência, talvez porque hoje nós temos uma maior prevalência dos fatores de risco das mulheres. As mulheres jovens, elas estão morrendo por infarto ou AVC, inclusive o AVC superando, que é uma doença cerebrovascular, mas cardiovascular, né? Então, que decorre provavelmente quase praticamente dos mesmos elementos, de fatores de risco, ela tem incidido muito na mulher. A mulher jovem, quando eu falo mulher jovem, é a mulher abaixo de 60 anos, a mulher que está na faixa de 35, 40 anos, e a mulher hoje que está esticando, muitas vezes, a idade para engravidar. Então, antes, uma mulher passava me corrija se eu estou errado, mas acima de 30, era uma mulher idosa, até menos que isso. Hoje, a mulher ela engravida com 35, 40 anos de idade, e muitas delas elas têm maior prevalência dos fatores de risco. O que se observa nas mulheres que estão ficando mais obesas, mais sedentárias, mais estressadas? Então, e esses são os fatores de riscos tradicionais, fora os outros fatores de risco que eu vou chamar de atenção. E a idade materna. A idade materna também está se levando em consideração, não com tanta relevância quanto os fatores de risco, mas que é uma... E aqui entra também os tratamentos para engravidar, né? das fertilizações, e também é fator de risco. Então, o que são os fatores de riscos mais tradicionais? A idade, hipertensão, tabagismo, que também as mulheres estão fumando mais, o diabetes, dislipidemia, obesidade, a doença que nem sempre, a doença cardiovascular, ela é reconhecida, às vezes é uma doença ainda até subdiagnosticada, ou uma aterosclerose subclínica, mas com bastante comprometimento numa paciente diabética. A hipercoagulabilidade, a existência de história de pré-eclâmpsia, múltiplas gestações. Os desfechos não são os mais favoráveis quando o infarto acomete essa faixa de idade ou essas pacientes mais comórbidas. Quais são os fatores de riscos tradicionais? Nós já falamos. Aqui entra a síndrome metabólica, que é muito comum, a doença renal também, que tem acometido principalmente as mulheres portadoras de doenças autoimunes, né? O lúpus, artrite reumatoide, todos esses são fatores de risco específicos
antes considerados fatores deflagradores, potencializadores, hoje já fatores de risco específicos, que é uma diabetes gestacional, um distúrbio hipertensivo anterior de gravidez, o parto prematuro, a síndrome de ovários policísticos, a inflamação sistêmica, o lúpus, uma artrite, as doenças autoimunes, a menacne e um recém-nascido, até recém-nascido de baixo peso. Não é mais, já tem muitos estudos randomizados, estudos de múltiplas variáveis, né? Então, que está bem patenteado. Outros que nós chamamos de fatores de risco sub-reconhecidos é a depressão, a privação socioeconômica, a discriminação racial, a orientação sexual, o uso abusivo de hormônios, tratamento oncológico, estresse crônico. Esses também têm sido promotores de inflamação, disfunção endotelial, aterosclerose subclínica, disfunção autonômica e disfunção imune. Então, todos esses fatores, esses processos, comprometem o coração, o vaso e levam ao infarto. Em que proporção? Por exemplo, o diabetes, 45% maior de risco de doença isquêmica coronária. O tabagismo, 25%. O sedentarismo, 25% das mulheres não praticam atividade física. Isso é uma realidade mundial, não é uma realidade nem só de Brasil, nem de países em desenvolvimento ou desenvolvidos. E a obesidade aumenta o risco de diabetes. E entre homens e mulheres, a mulher está 64% das mulheres estão hoje se tornando mais obesas. As doenças autoimunes têm um risco cardiovascular aumentado, e o lúpus é a causa principal de morte por DIC, por doença isquêmica coronária. Assim como 2 vezes maior risco das mulheres deprimidas elas virem a ter problema de doença isquêmica coronária. Por que falando de tudo isso? Porque diante de uma paciente que por acaso venha para aconselhamento, se ela tem esses fatores de risco, ela provavelmente haverá risco de desenvolver uma doença isquêmica, não só aterosclerótica, não. É a doença em decorrência de vasoespasmo, em decorrência de alterações de vasomotricidade, ou até mesmo de secções. Então, quais são as doenças, entre a síndrome coronariana aguda, quais são as doenças prioritárias durante a gestação e que levam ao infarto? É a doença arterial coronária mesmo, a doença aterosclerótica, melhor chamando. Hoje nós já estamos conseguindo denominar DAC, não como doença arterial coronária, e sim como doença aterosclerótica coronariana. A isquemia, na ausência de obstrução arterial coronária, que é reconhecida como INOCA, é a nova denominação dos infartos. Infarto é isquemia sem obstrução, porque a doença aterosclerótica ela leva à formação de trombo, de placas. E essas placas elas rompem ou elas erosam e aí formam o trombo e obstrui. Mas, independente disso, a mulher ela potencialmente desenvolve muito INOCA, MINOCA, que é o infarto do miocárdio sem obstrução arterial coronária, e a dissecção espontânea da artéria coronária. Pode também ter vasoespasmo, doença microvascular, trombose ou embolia. Então, essas são as entidades prevalentes na mulher. Sendo assim, diante do desconforto, aqui eu estou chamando de desconforto torácico, porque se for dor, a gente fica só com aquela ideia da dor constrictiva, daquela dor com aqueles cortejos todos que acontecem, que envolve mais o homem do que a mulher. Então, pensar em excluir sempre síndrome coronariana aguda.
Existem mil etiologias, várias etiologias para um desconforto torácico, ou muitas vezes uma dor mesmo de grande intensidade. Tem a embolia pulmonar, miocardite, pericardite, a cardiomiopatia de Takotsubo, dissecção de aorta, outras, até um refluxo, uma esofagite, algo que seja no abdômen superior e que evolua, se estenda para o esôfago e consiga promover uma sintomatologia importante. Mais comum a síndrome coronariana no final do terceiro trimestre, quando a gente fala em termos de gestação. Ou então, esse estudo da Mayo Clinic, 2018, mostra um quantitativo enorme de mulheres que elas desenvolveram no terceiro trimestre 20%, 20,6% no terceiro trimestre, durante o trabalho de parto e parto 23,7%, e no pós-parto, que é a grande maioria, 53,5%. Essa é uma característica da síndrome coronariana aguda. Ela pega mais o final da gestação e o puerpério, e o pós-parto. Provavelmente por questões de hipercoagulabilidade, como nós já falamos, né? Mas principalmente o que acontece na gestação é a dissecção espontânea da artéria coronária. A gente chama de DEAC. Ocorre porque, em geral, tem fragmentação das fibras reticulares, diminuição dos níveis de mucosacarídeos, um estreite, um cisalamento, um afinamento, desgastamento das fibras elásticas, e aí é induzido, muitas vezes, pela parte mesmo, as alterações hormonais adaptativas, inibição da elastina e colágeno, depósito de colágeno, e a progesterona, aceleração das depósitos de proteínas não colaginosas, levando ao que? Alto risco da dissecção. Mas, na mulher jovem, e aí está inserida a mulher gestante, não é só a formação do hematoma, que é a consequência é a dissecção espontânea da coronária, que nada mais é do que um cisalamento e uma alteração da camada íntima da artéria, e vai se formando um hematoma intramural que vai diminuindo a luz do vaso. Ou então acontece a ruptura mesmo da camada íntima. E quando ocorre essa ruptura, há uma erosão e a formação de placa. Então, pode ser só por compressão do hematoma grande, que vai difussionando a íntima, ou a formação no ponto de ruptura de uma placa, de um trombo ali que vai obstruir, ou então que vai erosar. Além disso, pode ocorrer espasmo coronariano e a doença da microcirculação, microvascular, que é uma dificuldade de acomodação entre constricção e vasodilatação, além da formação da trombose, o trombo mesmo, o trombo que forma, migra e obstrui o vaso. Em geral, é mais frequente as alterações de representatividade eletrocardiográfica sem supra-DST, mas nessa condição de coronário de DEAC, ocorre, em geral, o supra-DST. O infarto com supra. E nas outras, de espasmo e doença da microcirculação, é mais frequente ocorrer sem supra. DEAC, forma de apresentação, mais frequente no periparto, ali pós ou no final mesmo, ali periparto.
A DA é a artéria coronária mais comprometida, mas ela pode também, muitas vezes, comprometer, no mesmo momento, outras artérias, CD, artérias mais periféricas, muito frequentemente ocorre em multivasos e gera alterações hemodinâmicas, porque vai pegar vários segmentos de parede do miocárdio. Quanto à avaliação, seria o ideal a angiografia, é o padrão ouro, mas ela tem que ser muito cuidadosa e, às vezes, a depender se a paciente estiver muito estável, fazer antes procedimentos anteriores à angiografia, porque temos que ter cuidado com a propagação da dissecção. E, a depender de como até se injeta o contraste, pode piorar essa dissecção. A imagem, ela confirma o diagnóstico, porém, existe propagação da lesão em vasos pequenos e tortuosos. Lembrar que as artérias coronárias das mulheres são mais finas e um pouco mais tortuosas. Sempre pesquisar a posteriori se existe alguma doença de base que seja promotora de enfraquecimento, de alteração de parede da artéria. E a principal é a displasia fibromuscular. O tratamento, na maioria das DEACs estáveis, que não tem a repercussão hemodinâmica, é conservador. A intervenção coronária percutânea pode promover também e propagar a dissecção. Então, a grande maioria se trata com medicamento, sem intervenção. A terapia a longo prazo seria com aspirina e beta-bloqueador. Existe, no tratamento nesta fase, e não só, fora inclusive da gestação também, mas principalmente na gestação, um papel que não é certo, digamos assim, qualificado completamente, que é da dupla agregação, tipo usar aspirina e clopidogrel para o tratamento da dissecção espontânea da artéria coronária. Deve-se descontinuar a heparina sob risco de aumentar o hematoma e os inibidores da glicoproteína 2B3A e trombolíticos pode também aumentar o hematoma. Então, o diagnóstico é extremamente importante, até para que você possa instituir um tratamento adequado. Quanto à conduta, tanto a intervenção coronária percutânea e revascularização no infarto, só se estiver com infarto ou angina em evolução que você não tenha conseguido controlar, que exista instabilidade hemodinâmica ou que tenha dissecado o tronco da coronária. A revascularização para dissecção do tronco ou PCI sem sucesso vai deixar o quê? O paciente, nessa situação, ele já está muito instável, ele já está muito grave. Então, pode-se utilizar do balão intraórtico para promover uma melhoria e se conduzir ao PCI ou à revascularização. Aqui é um exemplo de uma paciente. Eu peguei essa paciente, ela tem 52 anos, que é um caso real. Eu não tinha o caso da dissecção, uma dissecção. Não consegui trazer um caso, mas só para mostrar a vocês a imagem, que é a mesma, a imagem como da dissecção. Você vê como se fosse um stop aqui e um afilamento, né, da artéria. Essa é uma artéria, a descendente anterior. E aí, o que acontece? Está aqui, ó, no outro exemplo, aqui do lado também. E aí, você caracteriza em 3 tipos. Tipo 1, 2 e 3. Tipo 1, quando você consegue perceber o hematoma, a falsa luz, o hematoma. Tipo 2, quando tem esse afinamento. E tipo 3, quando é mais localizado, mais focal.
Além da doença, da dissecção espontânea da artéria coronária, outra entidade que ocorre também na gestação é a angina, que é considerada microvascular. Microvascular. Então, é uma angina também que compromete, traz muita comorbidade, e existem critérios para se definir isso. Que é o critério através do grupo de estudo dessas coronariopatias por desordem vasomotora. Então, o primeiro critério é que seja a dor, seja sintomas sugestivos de isquemia miocárdica, que você tenha uma demonstração, muitas vezes você não consegue ter a demonstração através de eletrocardiograma, nem eco, nem nada, mas que você possa demonstrar objetivamente essa isquemia. Quer seja por teste funcional, quer seja por ausência de obstrução coronária epicárdica das artérias principais, que seja maior do que 50%, ou que a demonstração de reserva de impulso coronário esteja reduzida. Ou que na hora que faça um teste farmacológico, prove que exista um espasmo microvascular. Também outra situação que está sendo muito frequente, é a decorrente do estresse mental, do estresse emocional. Ele aumenta o sistema nervoso, a ativação do sistema nervoso autonômico, e aí esses estressores, ele aumenta a descarga simpática. Então, acontece uma extração deficiente e um estresse, catecolaminas mais liberantes, e ocorre uma indução a uma vasoconstricção microvascular. Essa disfunção, inclusive, gera o aparecimento de dor. É uma dor que nem sempre se consegue caracterizar, e o eletrocardiograma, independente da severidade da isquemia, mostra alterações muitas vezes inespecíficas. E isso faz com que o paciente, quando chega numa emergência, quer gestante ou quer sem estar gestante, numa faixa de idade reprodutiva, numa faixa de idade mais jovem, seja desconsiderada como evento importante. E aí, na gestante, os sintomas eletro e ecocardiograma são prioritários. E eles nos, digamos assim, nos orientam como conduzir a paciente. O infarto associado à gravidez, na grande maioria, ocorre no pós-parto ou na fase final. 55% ocorre no pós-parto. 2/3 são anteriores. E aí a descendente anterior. E aí fala-se a dissecção está sempre que ser lembrada, porque também ela pega muito território de DA. E 42% são com supra de ST. São com supra. Antiagregante plaquetário, AS. Anticoagulante, heparina. Beta-bloqueadores e nitratos. É importante lembrar que não pode ter hipotensão. E a discussão interdisciplinar cardio-obstétrico é muito importante na conduta, na tomada de decisão e conduta. Se a paciente é de baixo risco, por exemplo, um infarto sem supra de ST, não é infarto com supra, essa paciente ela vai avaliar angiografia coronária, sim, mas a conduta clínica pode ser considerada. Ela necessariamente não precisa fazer, muitas vezes, a intervenção, se for um infarto sem supra. Se é de alto risco, pulsando com instabilidade hemodinâmica, arritmia, sintomas ativos, leva-se a angiografia coronária e faz intervenção. Angiocoronariografia, atenção principal na hora que vai injetar o contraste. É muito importante por conta da possibilidade de dissecção da artéria coronária e progredir, aumentar essa dissecção, porque aí vai acontecer o cisalamento, né? A força, a velocidade
do contraste na parede já fragilizada. E outro cuidado importante é em relação à radiação. Recomenda-se que o acesso seja radial. Esse princípio de Alara, os americanos chamam isso de usar o que é necessário sem extrapolar em nada. Então, o mínimo que for utilizar de contraste, de fluoroscopia, não realizar ventriculografia para minimizar todos os riscos dos agravos proféticos, mesmo com toda a proteção de avental e tal, tudo mais, mas levar sempre em consideração isso. Tem um tempo, Márcio? Como está o tempo aí? Oi? 8h20 ainda. Temos Tem ainda. tempo? Temos. Decisão compartilhada. Então, nós vamos observar os benefícios maternos e benefícios fetal. Então, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. O tratamento também. Tratamento apropriado, minimizado, mas efetivo. E otimizar o desfecho, né? Otimizar sempre para os desfechos. Preocupação com a perfusão placentária, então evitar hipotensão, evitar uso de contraste, desidratação, enfim, estresse para o feto. Os riscos maternos, o maior é a morbidade relacionada ao não diagnóstico, ao não tratamento e ao subtratamento da paciente. É o que geralmente leva à morte. A gestante ela tem todas aquelas adaptações fisiológicas. Então, tanto super utilização de droga como a subutilização vai prejudicar. Então, as coisas têm que ser muito na medida certa. E o grande risco para o feto é a exposição à radiação e a teratogenicidade. Sendo assim, os preditores de infarto associados com gravidez, relembrando, são os fatores todos modificáveis, mas chamando a atenção principalmente para o tabagismo, né? O tabagismo e a obesidade. Os fatores não modificáveis, que é a idade, a trombofilia e a raça. Os negros têm mais possibilidade de ter mais síndrome coronariana do que os hispânicos e do que os brancos. Nós que somos miscigenados, misturados, aí a gente não tem essa estatística, a gente não tem isso ainda. Eu digo ainda porque nós estamos do departamento com o INCOR, nós estamos, e com o Ministério da Saúde, nós estamos fazendo o que é o REBECA, que é um levantamento das doenças cardiovasculares da mulher, inclusive mulheres gestantes. A gente não tem registro. As doenças cardíacas, comorbidades, né? Saber ter conhecimento da doença coronária, né? Não ter, seria da insuficiência cardíaca, se teve ou não reposição de válvula, porque a válvula nativa ela tem mais complacência, ela tem mais, ela gera menos problema, né? É menos comórbida do que as próteses, e se é portadora de fibrilação. Os fatores obstétricos, nós não vamos nem precisa chamar atenção disso, e os eventos adversos da gravidez. Isso tudo é importante para predizer infarto, mas também é importante para a mulher no ponto de vista de acompanhamento posterior, né, para que tenha bons aconselhamentos. Quais são as características gerais da doença isquêmica do coração? Primeira coisa que a gente tem que chamar atenção são os sintomas. Uma proporção significante de vezes, a mulher não tem dor típica, ela tem uma dor atípica, às vezes abdominal,
carreada de ansiedade, náuseas, vômito, dispneia, muito relacionadas às emoções. Não é porque acaba com a ideia de que não, mulher ansiosa, mulher nervosa, ela mescla tudo e não tem doença. Não, morre mais do coração. E também na faixa de fértil, na idade fértil. Chamando a atenção aqui a doença a inoca e a minoca, né? Que a DAC, a aterosclerótica, ela é mais frequente em mulheres mais idosas. A inoca, ela tem as manifestações clínicas, ela vai desde desconforto até angina e equivalentes anginosos, é isquemia. Já a minoca é o infarto. 2/3 vem sem supra-DST. E vai ter que descartar todas aquelas alterações que já falei. Afastar também sepse, embolia pulmonar, causas não cardíacas para elevação da troponina. Porque muitas vezes a gente perde a troponina, na grande maioria das vezes, né, porque é um marcador, e está alterado. E a doença, a dissecção espontânea da coronária, é um espectro, a dor é leve, vai desde dor leve a uma síndrome coronariana e pode até levar à morte súbita. Se ela disseca vários vasos, provavelmente ela desestabiliza e pode ir até a morte súbita. É a causa mais comum de infarto na gravidez e no puerpério. O vasoespasmo também, ele tem a mesma característica muito semelhante à dissecção. A doença microvascular, ela dá muito mais angina e dispneia. Então, angina e dispneia em paciente que seja uma lúpica, que tenha doença inflamatória. Em geral, são as doenças inflamatórias, mas o que está mais comprovado são as doenças reumáticas, artrite e lúpus. Mas qualquer doença inflamatória crônica pode levar a mulher a ter mais agravo. Quanto aos desfechos, a doença microvascular, ela promove muita angina recorrente, a mulher passa a ter muita coronariografia, hoje até menos, porque hoje já tem ressonância, já tem outras coisas que podem ir minimizando, e a trombose, o prognóstico é bom, na maioria dos casos, se houver uma trombectomia precoce. Né? No caso, se conseguir retirar o trombo, você consegue ficar muito bom o prognóstico. O desfecho também tanto da inoca como a minoca é de angina recorrente, então termina indo muito no hospital e não é levado em consideração. Fica como piti, fica como ansiedade, como doença, não tá. A gestante também, ela fica, isso é de um modo geral, mas acontece também com as gestantes. Não vai submeter a coronariografia, mas aí fica tendo alterações. Nós tivemos uma paciente que foi 3 vezes ao hospital, só no dia, em hospitais diferentes. Só no dia que ela teve um espirro forte, ela espirrou forte, aí a dor se tornou forte, intensa, foi que chegou no hospital e conseguiram dar o diagnóstico que era dissecção. É muito interessante a via crucis da dissecção. Minoca, mortalidade semelhante à DAC, e dá muita incapacidade, e a doença, a dissecção espontânea, ocorre uma recorrência frequente no período pós-parto em portadores de doença do tecido conjuntivo. Então, alerta aqui para que ela, em geral, ela é recidiva, ela tem recorrências na hora que você vai estratificar risco, fazer aconselhamento. Quanto aos fármacos para intervir essa mulher com infarto? Bom, tem as doenças, os medicamentos que são contraindicados, esses são muito conhecidos, que é o inibidor da enzima de conversão, os PRIO da vida, os bloqueadores de renina, os antagonistas da aldosterona. A estatina, hoje,
já tem estudos, né, que em ser humano, gestantes, com a pravastatina, considerando o uso, os DOAC não, é contraindicado. Arritmia, não vamos tocar nisso, vamos lá. Aqui, hipertensão e também durante o infarto. A nitroglicerina e o dinitrato. Todos dois são possíveis de usarem, só que com cautela. Cautela principalmente pela hipotensão e o longo uso. Beta-bloqueador é, inclusive, indicado na dissecção espontânea da artéria coronária. Pode ser o metoprolol, o carvedilol, eles são de uso livre, né? Aqui está vendo que a nitroglicerina, o nitrato, para insuficiência, mas também aqui para tratar, porque não tem muita coisa em termos de infarto. A gente utiliza a droga porque sabe que pode ser utilizada. Aspirina, em geral, se evita fazer a dupla agregação com aspirina e clopidogrel, não que seja contraindicado. Nos alérgicos se usa o clopidogrel, mas para gestante, de modo geral, a gente procura usar as aspirina. Os trombolíticos, alteplase e streptokinase, também podem ser utilizados, né, mas com cautela. A gente não tem dados suficientes, ainda robustos, para poder fazer disso um uso rotineiro. Antes de começar a aula, nós estávamos conversando justamente da angústia que é tratar paciente nesses momentos. E aí, eu chamo aqui a atenção o seguinte, esse é de um modo geral, mas que precisa, todos nós profissionais, médicos, nós temos que saber que mulheres com doença isquêmica coronária, elas são subdiagnosticadas. Recebe o diagnóstico e tratamento, nem sempre recebe no tempo certo, nem o tratamento certo. E são subrepresentadas também em ensaios clínicos. Então, o que vale é nos cercarmos da literatura, fazer julgos em relação com as várias disciplinaridades, né? E nós, por exemplo, do departamento, nós fizemos 3 bons posicionamentos. Aqui eu tenho um conflito de interesse, porque eu participei ativamente disso aqui. Mas foi um sobre posicionamento sobre doença isquêmica do coração, e aí tem também foco gestante. O outro foi sobre a saúde cardiovascular da mulher, né? E o último foi sobre aterotrombótico. Então, para justamente tender a orientar esses indivíduos. Algo também importante que eu quero aqui enfatizar é que inexiste praticamente, específico para gestante, há uma avaliação de risco, uma classificação de risco. Quando tem comprometimento ventricular, entra na insuficiência cardíaca, né? Na disfunção ventricular, a gente consegue uma disfunção importante, a gente caracteriza como OMS 3, né? Mas quando é a difusão menos importante, o OMS 2, 2 para 3, é que não tem uma definição segura ainda em relação. O Caprégio também não tem, o Zahara também não traz. Então, é tudo porque são baseados muito em alterações anatômicas e a mudança ao longo do tempo, dos anos, vem trazendo, aprimorando esse conhecimento. Então, a gente consegue localizar quem é MS1, a MS4, mas a cardiopatia isquêmica, a isquemia, o infarto, a antecedência, a gente não consegue definir. Se uma mulher jovem, ela infarta, tem uma dissecção, será se ela vai, qual é o risco dela para um novo infarto? A gente sabe que pode dissecar de novo. Vai contraindicar essa gestação ou não vai contraindicar? Nós não temos dados robustos para isso. Então, tem que ser uma definição, uma orientação segundo o julgo, no mínimo, cardiobstétrico, né?
Então, levar em consideração desde a contracepção, a monitorização pós-parto, principalmente, porque existe um gap enorme quando sai da orientação da obstetrícia para chegar ao cardiologista ou clínico habilitado. E nisso se sucede vários eventos, inclusive até desfechos desastrosos, como mortalidade. Eu agradeço a atenção de todos.